Boa noite, amigos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para avançarmos no livro do profeta Daniel. Você também que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo a mais uma noite do nosso programa Esperança para o Mundo em Crise, direto aqui da Igreja Central de Florianópolis, em Santa Catarina. Tempinho frio hoje, chuva, né? Mas que bom que todos estão aqui para nós estudarmos um pouquinho mais a palavra de Deus. Semana passada estudamos o capítulo 7 de Daniel, vimos um pouquinho sobre os impérios, o chifre pequeno, a identidade desse chifre. Hoje vamos avançar para o capítulo 8 e vamos estudar um pouquinho também do 9. E na semana que vem nós retomamos o capítulo 9 para estudarmos juntos a maior profecia de tempo da Bíblia. Quem se lembra qual é? Qual é a maior profecia de tempo da Bíblia? 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos. Esse será o tema de semana que vem, você, é claro, não pode perder. E hoje, já vamos então avançar no capítulo 8. Mas vamos antes fazer uma breve recapitulação do que já vimos aqui. Daniel 8 e 9, o mistério das 70 semanas. Esse será o tema que hoje vamos estudar juntos. Semana passada, vimos que o chifre pequeno tem 13 características. Não tivemos tempo para estudar todas, estudamos 4, estão lembrados? E identificamos então esse chifre pequeno. Quando terminou o capítulo 7, olha o que disse Daniel. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no meu coração. Talvez alguns, semana passada, também ficaram empalidecidos com tantas descobertas que fizemos da Bíblia, mas guardou as coisas no coração? É isso que importa, guardarmos a palavra no coração, para nós irmos aos poucos entendendo o plano de Deus para a nossa vida. Chegando agora ao capítulo 8, nós teremos uma outra visão de Daniel, a visão do carneiro e do bode. Esse é o tema que hoje vamos estudar. Antes, porém, vamos orar mais uma vez, pedindo uma bênção do Senhor para o estudo. Feche seus olhos, ora comigo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos nessa noite, para estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo, que seja nosso professor mais uma vez, e que ao abrirmos o Teu livro sagrado, nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Daniel capítulo 8, a visão do carneiro e do bode. Versículo 1 diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. O terceiro ano de Belsazar foi por volta do ano 553 antes de Cristo. Daniel estava com aproximadamente 61 anos de idade e já estava ali no cativeiro por cerca de 44 anos. Aí você percebe que o livro de Daniel não está em ordem cronológica, né? Porque no capítulo 5 estudamos a queda de Babilônia. Agora chegamos ao capítulo 8 e Babilônia está no poder. É porque os acontecimentos do capítulo 8 são anteriores aos acontecimentos do capítulo 5. Então os capítulos não estão em ordem cronológica. Seria um bom trabalho, hein, pastor Disseu, para nós fazermos isso, né? Colocarmos o livro de Daniel numa cronologia, para ajudar no estudo. Vamos pensar nisso, né? Nos próximos desafios aí. O carneiro com 2 chifres é o primeiro animal que Daniel vai ver em visão. E ele escreveu o seguinte: então levantei os olhos e vi, e eis diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Cada animal em profecia, já vimos aqui, significa rei ou reino. Certamente esse carneiro está falando de algum império. De que império ele está falando? Bom, já temos uma pista, né? A Medo-Pérsia, porque ele está no período grego e agora tem uma visão que falava de eventos futuros. Então já é uma dica de que seria o Império Medo-Persa. Então o carneiro é um símbolo da Medo-Pérsia e os 2 chifres do carneiro podem ser comparados aos 2 reis, Ciro e Dario. Dario
o Medo e Ciro, o persa. Como eu disse em outro momento, era sobrinho e tio. Agora, que detalhe interessante. A profecia é uma verdade que se amplia. Por que um dos chifres sobe mais alto e sobe por último? Porque quando a Medo-Pérsia vence a Babilônia, é Dario quem vai para o trono, e não Ciro. Mas depois Dario morre e vem Ciro. E Ciro é o homem da profecia. Por isso que ele sobe mais alto. Nós lemos aqui, lá em Isaías 45:1, Isaías havia dito que Deus levantaria um homem chamado Ciro, que libertaria o seu povo da Babilônia. Em Isaías 45:1 foi escrito 150 anos antes de Ciro nascer. Então é Deus conduzindo a história. Por isso que o chifre segundo se torna mais alto, porque Ciro era o homem da profecia, e ele se assenta no trono depois de Dario. Então agora compare, no capítulo 2, nós tínhamos um peito e braços de prata, que era uma alusão ao Império Medo-Persa. Quando fomos para o capítulo 7, temos um urso com 3 costelas na boca, e essas 3 costelas são as principais conquistas da Medo-Pérsia para alcançar a hegemonia mundial, a Lídia, a Babilônia e o Egito. E agora chegamos no capítulo 8 e um carneiro. Então a profecia, ela vai ampliando as identificações desse período. E quais os elementos que vão aparecendo no capítulo 8? Agora vamos ao segundo animal. Um bode peludo com um chifre notável. Verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Se o carneiro representa a Medo-Pérsia, o bode representa quem? O império que veio depois da Medo-Pérsia. Como ele se chamava? Grécia. E quem seria o chifre notável entre os olhos? O grande líder dos gregos, Alexandre, o Grande. Então veja que o bode é um símbolo da Grécia e o chifre notável um símbolo do seu maior líder. E assim como aconteceu com o carneiro, você tem aqui o quadril de bronze do capítulo 2, representando a Grécia, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, representando a Grécia no capítulo 7, e agora um bode peludo no capítulo 8. No capítulo 7, esse leopardo tinha 4 asas, e nós explicamos que essas 4 asas falam da velocidade com que os gregos dominaram o mundo. Já no capítulo 8, o bode vem tão veloz que ele nem toca o chão. Mais uma vez, um elemento para os gregos. E vimos aqui que desde que Alexandre sentou-se no trono da Macedônia, num período de 12 anos, ele conquistou o mundo inteiro. Por isso o leopardo com 4 asas e um bode que não toca o chão de tão rápido que voa ou corre. 12 anos foram necessários ou suficientes para que Alexandre dominasse o mundo. E agora nós temos o ataque dos gregos aos medo-persas, ou seja, o bode ataca o carneiro. E o texto diz: dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, correu contra ele com todo o seu furor, e o feriu e quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Então, a Grécia ataca a Medo-Pérsia e vence. E Alexandre foi o grande nome desse período. O que acontece em seguida? O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. No momento áureo da Grécia, Alexandre declarou: não existem mais reinos a serem conquistados. E no alto de seu poder, Alexandre morre, com 33 anos. O chifre notável foi arrancado. E em seu lugar, cresceram 4. No leopardo do capítulo 7, nós tínhamos 4 cabeças. E as 4 cabeças foram identificadas como os 4 generais
de Alexandre. Agora os 4 chifres têm a mesma representação: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro. Então sai de cena Alexandre e vem os generais de Alexandre. Só que isso enfraqueceu o poder dos gregos. O texto continua: ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai. Ulai era o rio onde Daniel estava tendo a visão, a qual gritou e disse: Gabriel. Quem é Gabriel? O anjo assistente de Daniel. Alguém diz para o anjo: Gabriel, explica para Daniel o que está acontecendo. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são quem? Os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo quem é? Então, quando nós estamos identificando esses elementos, ninguém está inventando nada aqui. É a própria Bíblia quem está se interpretando. Na realidade, nós, para sermos honestos, temos que deixar sempre que a Bíblia diga o que ela quer dizer. Ela tem que se autoexplicar. E os textos difíceis devem ser explicados pelos textos fáceis. E chamamos isso de analogia da fé. Se você tem um texto difícil sobre um tema, o que diz a Bíblia em outros textos sobre aquele tema? Então, os textos fáceis lançam luz sobre os textos difíceis. Mas a Bíblia se autoexplica. O carneiro é um símbolo da Medo-Pérsia. O bode é um símbolo da Grécia. E aí estão os 4 generais de Alexandre, que vão dominar o mundo após sua morte. E aqui está a divisão geopolítica entre os 4 generais. Cassandro ficou com a Macedônia e Grécia, Ptolomeu com o Egito, Licímaco com a península da Anatólia e a Trácia, e Seleuco com a Mesopotâmia e o Império Persa. O que acontece em seguida com esse carneiro, depois que sai o chifre notável e cresce os 4 notáveis? De um dos chifres saiu o quê? Um chifre pequeno. Agora, o chifre pequeno que aparece no capítulo 7, ele volta no capítulo 8. E agora diz o texto que ele se tornou muito forte. Para onde? Para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. O chifre pequeno atacando mais uma vez o exército de Deus. Cresceu até atingir, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? O próprio Cristo. Então, o chifre pequeno vai se engrandecer, tentando ocupar o lugar de Cristo. E diz mais: tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O santuário é atacado pelo chifre pequeno. E diz mais: deitou por terra a verdade e o que fez? Prosperou. Semana passada nós vimos Daniel 7:25, que diz que o chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. Falamos aqui sobre a mudança na lei de Deus, a extinção do 2º mandamento, que proíbe adorar imagens de escultura, a troca do sábado pelo domingo, a divisão do 10º em 2, obra do chifre pequeno. Identificaram semana passada como Roma. Agora volta o chifre pequeno. Para quê? Para deitar por terra a verdade, para atacar a Cristo e para atacar também o santuário. No capítulo 2 de Daniel, Roma era identificado com as pernas de ferro. No capítulo 7, era um animal terrível e espantoso com 10 chifres. E no capítulo 8, você tem agora o chifre pequeno que surge após os 4 chifres notáveis. Esse chifre pequeno representa Roma em suas 2 fases, pagã e papal. E aqui está a obra dele. Cresceu até atingir o exército dos céus, lançou por terra as estrelas e as pisou, tirou do príncipe do exército o sacrifício diário, e o santuário foi deitado abaixo. Deitou a verdade por terra e prosperou. Então, a síntese do capítulo 8 é que o chifre pequeno ataca o santuário. Mas como que ele faz isso? Como que ele ataca o santuário? Bom, existe um santuário no céu.
E esse é um dos temas mais extraordinários da Bíblia, o estudo do santuário. Alguns acham que é ficção, mas você vai ver hoje que não, que existe de fato um santuário no céu. E aqui está a prova bíblica. Quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo no deserto, lá em Êxodo 25:8 ele diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Moisés, você vai fazer um santuário, mas eu vou dar para você o modelo. E em Êxodo 25:40 é dito que esse santuário foi feito por ordem divina. O pátio tinha 60 metros de comprimento por 30 de largura. Era cercado com madeira e cortina. No pátio entrava ali o pecador com os animais. Aqui ele trazia na presença do sacerdote o animal para ser sacrificado. Nesse altar, algumas ofertas eram queimadas, alguns animais deveriam ser queimados e o incenso subia a Deus. Aí estavam os animais. Todos os dias o santuário matava 2 cordeiros, um pela manhã e um à tarde. Eu já expliquei por quê. Para os pobres que não tinham animais e para os hebreus longe do santuário. O sacerdote pegava o sangue do animal, molhava os chifres do altar dentro do santo, e assim o pecado saía do pecador, ia para o animal e do animal para o santuário. Isso era chamado de sacrifício diário. O sacerdote, após oficiar, ele lavava suas mãos nessa pia. A pia também representava o batismo, que purifica do pecado. Após isso, ele passava pelo primeiro véu, que é o véu do santo. No santo você tinha 3 móveis. À direita, a mesa dos pães da proposição, com 12 pães, representando as tribos de Israel. À esquerda, o candelabro com 7 lâmpadas. E à frente, o altar de incenso. O menorá, como os judeus chamavam, ficava ardendo as lâmpadas dia e noite. Era alimentado por azeite, também um símbolo do Espírito Santo. A mesa dos pães da proposição eram trocados a cada sábado, e só o sacerdote podia comer desse pão. Cada pão representava uma tribo, 12 pães, 12 tribos. E o altar de incenso era onde se queimava o incenso após a oferta de animais. Essa fumaça que subia do altar de incenso passava por cima da cortina e ia até o Santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança. E esta fumaça representa as orações dos santos, que, passando por sobre o véu, iam à presença de Deus, chamada de Shekinah. E aqui você tinha a Arca da Aliança, e dentro dela as tábuas da lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo. 2 querubins estavam sobre essa arca, esculpidos, e dentro dela estava a lei, e por algum tempo a vara de Arão que floresceu, e também um pote contendo maná, o pão do céu que caía. Agora, olha que interessante, obrigado Alex. Olha que interessante, o pecador não podia ir até a presença de Deus, então ele tinha que fazer isso através do sacerdote. Então o sacerdote recebia o pecador no pátio. O sacerdote ajudava o pecador, ele confessava o seu pecado, matava o animal, e o sacerdote pegava o sangue e entrava no santo. E agora ele ia diante do altar de incenso, e volta, e no altar de incenso, ele molhava os 4 chifres com o sangue. Até aqui podia ir o sacerdote. Havia um véu, e atrás do segundo véu, o sacerdote não podia entrar, porque lá estava a presença de Deus, a Shekinah. Se ele passasse por essa cortina, ele era fulminado. Então, mais perto que o pecador podia ir de Deus, era através do sacerdote. E ele chegava
até o véu. Mas quando o sacerdote queimava o incenso, a fumaça passava por cima da cortina. Isso representa a nossa oração, que vai até o trono de Deus. Mas uma vez por ano, entrava em cena o sumo sacerdote. Então, o sacrifício diário era a morte de 2 cordeiros de 1 ano, a cada dia, continuamente. 9 da manhã, 3 da tarde. O chifre pequeno atacou o serviço diário. Como que o chifre pequeno atacou o santuário? Nós veremos. E uma vez por ano, a mais alta autoridade de Israel, o sumo sacerdote, entrava lá no Santíssimo. Ele fazia isso no 10º dia do 7º mês, que era o mês de Tishri. Só nesse dia ele podia entrar aí. E quando o sacerdote se preparava para essa cerimônia, ele saía da sua casa e ele ia morar no santuário. Ele ficava no santuário 1 semana. E antes de começar a oficiar, ele tinha que matar um animal pelos seus próprios pecados. E que animal ele matava pelos seus pecados? Um carneiro. E depois que ele matava um carneiro pelo seu pecado, ele matava um bode pelos pecados do povo. Isso quer dizer que no 10º dia do 7º mês, era o único dia em Israel que você tinha o encontro do carneiro e do bode. Quando nós abrimos o capítulo 8, nós vimos 2 animais. Que animais? O carneiro e o bode. Por quê? Porque Daniel 8 está introduzindo uma cena de juízo. O contexto de Daniel 8 é o dia da expiação. É o juízo que vai se estabelecer. Aí está o texto do serviço anual, onde o bode, lançava-se sorte sobre o bode, eram 2 bodes, um era solto e o outro morria. Então, o contexto do capítulo 8 é o dia da expiação. Agora volta para a obra do chifre pequeno. Ele tirou do príncipe do exército o sacrifício diário. Ou seja, se o cordeirinho que apontava a Cristo ensinava que Jesus é quem perdoa pecados, o chifre pequeno tiraria isso. E ele faria mais. O santuário foi deitado abaixo, no sentido de que ele ataca o santuário, tentando substituir a obra que ali era feita por uma obra espúria. Agora, como o chifre pequeno faz isso? Através da falsificação do sistema do santuário. Como que ele falsifica? É muito simples. Lá em Israel, o líder religioso tinha o título de sacerdote. O que faz a igreja de Roma? Mantém o mesmo título até hoje, sacerdote. Lá em Israel, o pecador tinha que ir até o sacerdote para obter o perdão do seu pecado. Hoje, a igreja de Roma ensina que você tem que ir ao sacerdote para obter perdão. Confissão auricular, doutrina da confissão auricular. Na igreja romana, você mantém um local santo e um santíssimo. Você tem a nave da igreja e tem o altar, aonde está o altar onde se celebra a Eucaristia. E o que acontece na Eucaristia? O pão é partido e o vinho é bebido. Só que agora a igreja de Roma ensina a doutrina da transubstanciação. O catecismo fala dessa doutrina. E o que é essa doutrina? Para nós adventistas, que celebramos a ceia do Senhor, quando nós comemos o pão e bebemos o puro suco da uva, nós entendemos que o pão e o suco são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Símbolos apenas. Mas na doutrina romana da transubstanciação, o pão ou a hóstia não é um símbolo. É o próprio corpo de Cristo que é partido. E o vinho não é um símbolo do sangue. É o próprio sangue que é derramado. Esse é o mistério da transubstanciação.
Ou seja, o pão transubstancia-se no corpo e o vinho transubstancia-se no sangue. E na missa, o Cristo morre novamente. Bom, o Evangelho é contrário a essa ideia, porque Paulo ensinou que Cristo morreu uma única vez para sempre. Ele não precisa morrer uma segunda vez, mas na Eucaristia, o Cristo é morto em cada celebração, no altar, onde a missa é celebrada. Até as vestimentas dos sacerdotes, que eram diferentes, foram mantidas na igreja romana. Ou seja, aquilo que existiu como uma sombra e que teve o seu cumprimento em Cristo, o chifre pequeno tenta manter ainda diante das pessoas. E assim ataca o santuário e ataca a obra de Cristo. Por quê? Porque tudo o que acontecia no santuário apontava para Jesus e o que ele faria lá no céu. Mas a igreja mantém o foco das pessoas na terra e nos líderes humanos. E talvez você nunca ouviu falar da existência de um santuário no céu, mas existe. E nós damos para vocês pelo menos 84 textos que falam desse santuário e da sua existência na Bíblia. A Bíblia está repleta de textos dizendo que Deus habita no seu santuário, que Cristo, após a sua ressurreição, ele foi para o santuário, que hoje ele está no santuário. O santuário da terra foi construído segundo o modelo do santuário do céu. Então hoje o chifre pequeno ataca, é o que Jesus está fazendo lá no céu por nós, porque ele é nosso advogado. E a igreja romana mantém que o advogado nosso é o sacerdote aqui na terra. Quando Daniel viu todas essas coisas, ele perguntou assim, ou ele ouviu um santo que perguntava ao outro: escuta, até quando vai durar essa visão? Até quando o chifre pequeno vai pecar dessa maneira? Vai atacar o santuário, o seu exército? Até quando isso vai durar? E aí vem a resposta de um outro anjo: até que se passem 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aqui está o maior período profético da Bíblia, e nós vamos estudá-lo completo na semana que vem. Hoje veremos a primeira parte dele. Por quê? Porque desses 2.300 anos, 70 semanas ou 490 anos foram destinados ao povo de Daniel. Isso está em Daniel 9:24. O anjo diz para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra aqui é shatá. Shatá significa cortadas, separadas. Dos 2.300 anos, 70 semanas foram cortadas, separadas para o teu povo, Daniel, para que vocês se arrependam. E se vocês não se arrependerem, vocês perderão o direito de nação escolhida. Isso quer dizer que a profecia das 70 semanas pertence ao período maior de 2.300 anos. Mas quando começa então esse período profético? Daniel 9 nos informa: sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Irmãos, quem é o ungido da profecia? Quem é o príncipe? É Cristo. E quando é que ele foi ungido pelo Espírito Santo? No batismo dele. Lembra que ele se batizou e a pomba desceu sobre ele, o Espírito Santo? Então, Daniel 9 está marcando a data do batismo de Jesus. Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando sair esta ordem, vão se passar 490 anos, e então Jesus será batizado. Quando é que saiu a ordem para restaurar Jerusalém? 457 a.C. Essa é a data do decreto do rei Artaxerxes, que está lá em Esdras, capítulo 7. Pegue a sua Bíblia depois em Esdras, capítulo 7, e você vai encontrar o decreto de Artaxerxes, ano 457.
Agora o anjo dividiu a profecia em 3 períodos: 7 semanas, 62 semanas e mais 1 semana. Aí dá 70. Quando se passassem 7 semanas ou 49 anos, terminaria a reconstrução de Jerusalém. E isso aconteceu exatamente no ano 408. Agora, quando se passassem mais 62 semanas ou 434 anos, apareceria o ungido, o príncipe, ou seja, Jesus seria batizado. E se nós sairmos de 457 e viajarmos 69 semanas, nós iremos chegar exatamente no ano 27, o ano do batismo de Jesus. Lucas diz que Jesus tinha cerca de 30 anos ao ser batizado. E ele foi batizado no 15º ano de Tibério César. E o 15º ano de Tibério César é exatamente o ano 27 da história. Quer dizer que Daniel 9 marcou a data do batismo de Jesus. Mais que isso, Daniel 9 vai marcar outra coisa. Ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? 1 semana. Quantos anos proféticos representam a semana? Ou quantos anos literais? 7 anos. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos voltar ao gráfico. O Messias faria aliança com muitos por 1 semana. Se eu saio do ano 27 e viajo mais 7 anos, eu chegarei ao ano 34. E o que acontece no ano 34? O apedrejamento de Estevão e o fim de Israel como nação eleita. Estamos agora em Atos capítulo 7. Em Atos 7, Estevão faz um discurso diante do Sinédrio e vai acusar os judeus de haverem crucificado Cristo 3 anos atrás. E ao invés deles se arrependerem do seu pecado, eles pegam em pedras e matam Estevão. Em que ano Estevão foi apedrejado? O ano 34. E o apedrejamento de Estevão ocorre exatamente no final das 70 semanas de aliança que Deus fez com Israel. Nesse mesmo ano, se converte Saulo, que torna-se Paulo, o apóstolo de quem? Dos gentios. Por que Paulo é o apóstolo dos gentios? Porque é o homem a quem Deus escolheu para levar o evangelho que estava circunscrito ao judeu, agora para todos os povos. É por isso que ele é o apóstolo dos gentios, porque ele foi o principal responsável em levar o evangelho para as nações fora de Israel. Então a profecia cumpriu-se exatamente, e do ano 34 para cá, Deus não tem mais uma nação eleita, uma nação escolhida. Agora todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal, torna-se parte da igreja de Deus. Então eu e você podemos pertencer agora ao Israel espiritual, porque o Israel literal perdeu seu privilégio. É claro que qualquer judeu pode ser salvo, como indivíduo, mas como nação, não são mais a nação escolhida. Agora voltemos ao texto. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o quê? O sacrifício e a oferta de manjares. Como que Jesus deu fim ao sistema de sacrifícios no santuário terrestre? Morrendo sobre a cruz. Porque quando ele morre sobre a cruz, aquele véu que separava o santo do santíssimo rasgou-se de alto a baixo, de acordo com Mateus 27. Ou seja, o santuário perdeu a sua validade. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo acabou de ser imolado. Então ninguém mais precisa matar animais. Basta confiar agora no Cordeiro de Deus que foi entregue por nós na cruz do Calvário. E se ele morre na metade da 70ª semana, ele morre exatamente no ano 31 da nossa história, com 33 anos de idade. Então Daniel 9 marca
a data do batismo de Jesus no ano 27, a data da sua morte no ano 31 e a data do fim da graça para a nação judaica no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Você percebe que a profecia, ela se centraliza na pessoa de Jesus? E é isso que o chifre pequeno ataca. Ele quer fazer crer de que hoje nós temos o perdão através de um sacerdote terrestre, que é pecador como eu e você. Ele quer fazer crer que é a igreja que tem autoridade de salvar ou condenar as pessoas. E eu vou falar bem baixinho aqui. A gente que estuda teologia aprende que na Igreja Católica Romana, ela ensina em sua teologia de que não existe salvação fora da igreja. Só existe salvação para a Igreja Católica dentro dela. Quem está fora não pode ser salvo. Isso é o que ensina a teologia católica. O que nós ensinamos? O que a Bíblia ensina? Que em qualquer igreja há pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus, que placa de igreja não salva ninguém, mas a igreja tem um papel fundamental na terra, porque a Bíblia a chama de coluna e baluarte da verdade. Então a função da igreja é manter as verdades que estão na Bíblia e mantê-las sempre diante do povo. E a gente mantém isso diante do povo estudando todos os dias as verdades contidas nesse livro. Só assim você não será enganado. Você entendeu como que o chifre pequeno atacou o santuário? Ataca a obra de Cristo? Por isso, meus amigos, Jesus foi batizado no ano 27. Ele tinha pecado? Sim ou não? Não. E por que foi batizado? Dar um exemplo. Deus faz coisas para dar exemplo. Lembra de Gênesis 2, 1 a 3? Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Ele estava cansado? Não. Mas ele descansou para quê? Dar exemplo. Isso ensina algo para você? Isso te ensina algo? Deus está ensinando para você. É o sábado. Não é outro dia. Eu apresentei esse tema em outro auditório essa semana. E quando terminou a reunião, alguém muito sincero veio falar comigo e disse: pastor, entenda uma coisa, a minha igreja guarda o domingo, mas nós mudamos para o domingo apenas para ajudar as pessoas. A mesma intenção que vocês têm com o sábado, nós temos com o domingo. As mesmas obras que vocês fazem no sábado, nós fazemos no domingo. Eu perguntei: então quem está certo? Ele disse: não importa, pastor, o dia, o importa é a obra. Eu disse: então está bem. Eu posso devolver meu dízimo a partir de amanhã, dando apenas 7%? Posso? Por que não posso dar 7%? Porque Deus disse que é 10%. Eu posso amanhã começar a devolver um dízimo de 13%? Não. Por que não? Porque Deus disse que é 10%. Eu posso então escolher guardar o domingo? Não. Porque Deus disse que é o sábado. Os muçulmanos guardam a sexta. Eles estão certos em guardar a sexta? Não. Porque Deus não deixou para você escolher. Se fosse para você escolher, Ele teria dito na palavra: escolhe um dia e santifica. Ele não disse isso. Ele disse assim: você vai trabalhar 6 dias, mas no 7º você não trabalha. Nem você, nem a sua casa, nem o teu animal, nem o forasteiro que você receber na sua casa, não põe para trabalhar. Porque o 7º dia é o dia de você celebrar o Criador. Não fique inventando o que não está na Bíblia. Não fique acreditando o que não está na Bíblia. Você quer o céu? Esse é o caminho. Não tem um caminho alternativo. Não tem um atalho.
Aí Jesus vem e diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Você quer ser salvo? Quer ou não? Quer? Então você tem que ser o quê? Batizado. Tem que ser batizado. Ah, pastor, eu já fui batizado. Foi? Como que batizaram você? Por aspersão? Por efusão? Derramaram água na cabeça? Jogaram água na sua cabeça? Isso não é batismo. A Bíblia não diz assim: batiza do jeito que você quiser. Não. A Bíblia diz assim: batiza. E a palavra grega baptizo significa 3 coisas: mergulhar, imergir e afundar. Mas antes de você ser mergulhado, você tem que ser doutrinado. Você tem que aprender a Bíblia. Porque Jesus falou assim em Mateus 28: ide por todo mundo, ensinai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro você ensina. Por que a igreja adventista não batiza recém-nascido? Porque a criança não pode ser ensinada. Ela nem sabe que ela existe ainda. Por isso ela não pode ser batizada. Depois que você ensina para as pessoas, a pessoa tem que reconhecer que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus na vida dela. Aí ela se arrepende, ela se converte, ela confessa os seus pecados. Uma criança pode fazer isso? Não. Então ela é batizada. Se não pode dar esses passos, não pode ser batizado. A Bíblia não autoriza pedobatismo, batismo de criança, não autoriza. Isso é uma invenção humana. Isso é um ataque à Bíblia, a Cristo, à teologia. Por mais sincera que a dona Adelaide tenha sido, a minha mãezinha que está hoje com 88 anos, e me pegou com 2 meses de idade, pastor Disseu, e me levou lá para ser batizado. Eu fui batizado com 2 meses. Depois eu fiz primeira comunhão, crisma, fiz tudo. Mas essas coisas não estão na Bíblia. Não tem valor algum. É tradição, invenção humana. Eu tenho que ter menos tradição e mais Bíblia. Eu tenho que dar razão da minha fé. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo as coisas. E esse livro responde para nós. Então, por mais sincera que a minha mãe tenha sido, não valeu nada. E aí com 13 anos eu descobri esse tema na Bíblia. Aí com 13 anos eu fiz um curso bíblico como vocês estão fazendo. Aí sim eu fui lá numa lagoa para ser batizado num sábado à tarde e fui mergulhado nas águas. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Então eu e você precisamos tomar um passo em nossa vida. Nós precisamos dar um passo. Pastor, batizar para quê? Para ir para onde? Que igreja? Deus tem uma igreja nessa terra? Deus tem uma igreja verdadeira? Deus tem uma igreja que nasceu da profecia? Semana que vem eu vou te responder isso. Semana que vem eu vou te mostrar na Bíblia quando é que nasceria a igreja de Deus no tempo do fim. Por hoje, eu queria que você tomasse no seu coração a decisão de ser leal ao Senhor, a tudo que você está aprendendo. E por nada nesse mundo, não perca o nosso encontro de semana que vem, porque será um encontro decisivo em nossa jornada espiritual. Não perca. Nós vamos ter uma música agora, e eu queria perguntar se você está disposto hoje a entregar o seu coração a Jesus e a deixar que Ele cuide de você. Se você quiser pedir a Jesus que ajude você a tomar as decisões que você sabe que precisa tomar,
enquanto nós ouvimos essa música, você pode ficar de pé onde você está. Em silêncio, faça uma oração ao Pai. Dá o seu coração para Ele. Peça que Ele te ajude. Tire todas as dúvidas que você precisar. Mas avance pela fé. Porque Deus tem um plano na sua vida. E se você quiser tomar essa decisão agora, de colocar-se nas mãos do Senhor, enquanto você ouvir essa música, você pode ficar de pé e fazer a sua entrega.